Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com a lição A Regra de Ajudar, do livro Jesus no Lar. A regra de ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu, com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada,
respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silencioso o Cristo, e assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com a lição A Regra de Ajudar. João, no auge de sua curiosidade juvenil, compreendeu que se achava à frente de novos métodos de viver. João era o mais novo dos discípulos, e quando ele estava ali, naquele momento, ele percebeu que eram novos métodos que Jesus trouxe para que pudesse ter uma vida melhor. Por isso que ele perguntou a Jesus qual seria a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. A pergunta dele foi de suma importância, porque ele desejava saber do mestre qual era aquela postura, como deveria o discípulo de Jesus fazer para que pudesse ali ajudar os seus semelhantes. Jesus então disse para ele que devia auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo. Aqui nós já temos uma indicação muito interessante, porque quando nós auxiliamos os outros, na verdade nós somos os maiores beneficiados. É isto que nós entendemos. E deveríamos, diz ele, que amar o companheiro de jornada, amar a ele da mesma forma que nós gostaríamos que seremos queridos por ele. Esta é a indicação de Jesus. E ele fala também, Jesus, sobre a verdade, para que a gente não transforme a questão de cultivar a verdade sempre numa batalha. Isto é, seja qualquer modo, nós queremos que a verdade prevaleça. Ele diz que a maioria dos enfermos já conhece, de certa forma, a sua moléstia. E que, na verdade, eles estão reclamando amizade e medicação para os seus males. Jesus também disse que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Isto realmente é um fato. Todos nós aqui na terra temos, de alguma forma, problemas para ser resolvidos, o que nos traz dificuldades. Ele nos incita para que nós possamos acolher o nosso irmão que estamos a caminho com ele. E não somente fazermos aquela saudação polida, mas
dar o nosso calor sincero no propósito de servir para aquela pessoa. E Jesus diz uma coisa muito importante, que nós temos que ter este hábito, para que nós possamos fixar nos olhos das pessoas que estão nos dirigindo a palavra, porque isto guardam sempre uma posição de ouvinte delicado. E isto realmente é muito importante, que nós possamos assim proceder. E ele diz também para que nós não levantemos demasiadamente a nossa voz. A segurança e a serenidade, ela não precisa desses ruídos que muitas vezes são provocados diante de uma conversa. E, na verdade, ele fala até dos mais graves assuntos. E, principalmente eles, nós não devemos tratar com a voz alta. Ele também nos convida a abster-se de conversações improfícuas, ou seja, que nós deixemos conversações que não tenham proveito nenhum. E também o comentário menos digno, que seria nós falarmos da vida alheia. Ele diz que é sempre uma invasão delituosa em questões pessoais, entendendo que nós não devemos de forma nenhuma falar da vida alheia. É isso que ele coloca, que é uma invasão. Ele diz também para que nós possamos louvar quem trabalha. Mas, diante daqueles maus e dos ociosos, que nós temos que ainda assim exaltar o bem, para que sejam suscetíveis de produzir. É muito interessante essa colocação. Mesmo nós sabendo que eles são maus e ociosos, nós temos que falar do bem para eles. Nós não podemos falar, não, eles estão marginalizados, eles não querem, então não vou falar. Mas nós temos que exaltar o bem, porque eles podem ali, naquele momento, começar a produzir alguma coisa de bom. Diz ele que nós temos que fugir do pessimismo. E nós temos que guardar uma prudência indispensável perante essas criaturas mais arrojadas nos negócios. Também nós devemos ter uma cautela com a tristeza improdutiva, porque essa tristeza improdutiva, isto faz com que nós baixemos o nosso ânimo. E tem pessoas que somente apenas sabem lastimar-se, mas isso não leva a nada. Nós temos que ter sempre a boa vontade, o bom ânimo, para que a gente possa passar para as pessoas, por mais que nós estejamos tristes ou com algum problema. Ele também nos convida que nós usemos todos os dias a chave luminosa do sorriso fraterno, o gesto espontâneo de bondade, e nós vamos com isto sustar muitos crimes e apagar muitos males. Vejam bem a condição que Jesus nos coloca para que nós possamos viver todos os dias de nossas vidas. Que nós tenhamos este sorriso, esse gesto de bondade, mesmo que a nossa volta esteja tendo um caos. Nós temos que estar bem equilibrados. Ele nos convida e fazer o possível de sermos pontuais em nossos compromissos, e para que nós não deixemos à espera nenhuma pessoa, porque isto faz parecer uma falsa importância de nós, e na verdade não é. Na verdade nós não estamos sendo mais importantes do que o outro que ficou nos esperando além do horário. Na verdade, nós estamos faltando conosco mesmo o nosso compromisso. Ele diz também que nós temos que agradecer todos os benefícios que nós temos recebidos durante a estrada, e respeitando as pessoas grandes e as pequenas, e as coisas grandes e as pequenas também. Por quê? Porque ele diz que o sol aquece a vida, e a semente
é que do trigo é que fornece o pão. Ele faz uma comparação da grandiosidade do sol que aquece toda a vida, mas o trabalho da semente é que vai produzir então aquele pão. Ele nos incita para que nós também deixemos as águas vivas e invisíveis do amor atravessarem o nosso coração. Esse amor, essa força divina que nos engrandece para que nós possamos viver melhor. Diz ele que façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, para a elevação de todos que nos cercam, em qualquer parte e em qualquer lugar, e sempre que nós possamos ser essa pessoa. Neste momento, o Cristo silenciou. João ainda perguntou ao Mestre: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Que são muitos ensinamentos numa só lição. E o Mestre respondeu: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. Esta colocação final do Mestre é de suma importância, porque nós temos que ter sempre boa vontade em tudo que fizermos, mesmo que sejam aquelas coisas que nós não temos prazer de fazer, aquelas coisas que nós queremos deixar para outro dia, mas que é preciso fazer. E nós temos que ter sempre a boa vontade, tudo naquilo que nós fizermos. Um grande abraço e fique com Deus.